Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente. O Senhor, meu Deus, tem me incomodado a respeito de uma palavra e eu tenho estudado essa palavra essa semana e eu queria muito compartilhar isso com vocês, com você que está vendo esse vídeo. E a palavra se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, e tem como título: A morte que havia na panela é tirada. Se você tiver uma Bíblia, acompanha comigo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que diz assim: a palavra do Senhor nos fala assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu-a. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Essa passagem nos fala que quando Eliseu ele volta a Gilgal, ele encontra ali muita fome, uma terra onde as pessoas não tinham o que comer e eles passavam muita dificuldade. E naquele mesmo momento os filhos dos profetas estavam assentados na presença de Eliseu, porque ele ensinava aos filhos dos profetas. E então Eliseu de repente diz a um dos moços que ali se encontrava para pôr uma grande panela ao fogo. E isso já nos mostra a grande fé que Eliseu tinha, porque como ele colocaria uma grande panela, não era uma panela pequena, como ele colocaria uma grande panela ao fogo para fazer algum tipo de alimento, sendo que naquela terra havia fome? Imediatamente o rapaz faz o que lhe é ordenado. E então ele manda que o rapaz vá ao campo apanhar ervas para que fosse feito um caldo, para que os filhos dos profetas comessem. E o que é interessante nisso é que quando a gente está com fome, quando a gente sente muita fome, talvez eles sentissem fome há dias, há meses, e quando você sente fome, você não tem a oportunidade de escolher o que você vai comer. E quando você não tem a oportunidade de escolher o que você vai comer, qualquer coisa te serve. E é aí que começa a parte mais interessante dessa passagem bíblica. Esse rapaz que foi ao campo colher as ervas para que fosse feito o caldo, ele acaba colhendo uma erva daninha, ou seja, uma erva venenosa. Só que esse rapaz, ele não sabia o que estava colhendo. Ele não sabia que era erva venenosa e que isso poderia matar todas aquelas pessoas que iriam comer esse caldo. E o interessante disso, trazendo isso para a nossa vida espiritual, é que muitas vezes a gente vai buscar coisas que a gente nem sabe o que é, e a gente acaba plantando e colhendo coisas que não vão nos fazer bem no futuro. Esse rapaz, ele não tinha conhecimento. Não tinha o conhecimento de que aquela erva era venenosa. E muitas vezes nós também não temos o conhecimento de tantas coisas que acontecem ao nosso redor e nós achamos que são coisas boas, que são coisas que irão nos fazer bem, e na maioria das vezes são coisas que só acabam nos afastando da presença de Deus. São coisas que acabam nos fazendo ficar contra aqueles que estão ao nosso lado. Quando esse rapaz recolhe essas ervas e volta para junto dos filhos dos profetas, o que eu entendo, o que eu percebo é que nem aquelas pessoas que estavam ali esperando a comida, elas também não sabiam que aquela erva era venenosa. Eles também não tinham o conhecimento. E por isso, eles prepararam ela e depois de terem a comido, só depois de terem a comido, é que eles perceberam que se tratava de uma erva venenosa. Ou seja, isso também acontece conosco. Quantas vezes nós buscamos coisas lá fora que nós achamos que vão nos fazer bem
E nós saímos do nosso círculo e vamos para fora. Nós saímos da igreja e vamos para o mundo, buscar as coisas que nós pensamos que são coisas que irão nos fazer bem. E nós só nos enganamos porque nós saímos fora do conhecimento. Nós deixamos o conhecimento ali na palavra e vamos buscar coisas fora, coisas que nós não compreendemos e não entendemos. Até que chega um momento em que nós paramos e vemos que nós por pouco fomos acometidos. Aqueles filhos dos profetas, aquelas pessoas que se reuniam ali com Eliseu, eles quase foram acometidos daquela erva venenosa. Mas perceba que logo em seguida, logo após dizerem a morte na panela, Eliseu se levanta e diz: tragam farinha e coloquem farinha na panela. E imediatamente some o veneno. Não sabemos como isso é possível. Isso na verdade, se trata de um milagre nessa passagem que a Bíblia nos mostra. E lendo essa passagem, estudando ela, eu entendi que a farinha é o conhecimento, é a palavra do Senhor, que a partir do momento em que a palavra é colocada em lugares que você acha que não tem mais solução, e a partir do momento em que Deus é colocado como prioridade em situações que você acha que não tem mais jeito, é então que a situação muda. Perceba que eles estavam prestes a morrer daquela erva venenosa. Todos aqueles que comeram, porque eu tenho certeza que todos que estavam ali comeram, porque a palavra fala que eles passavam fome. Aquela terra era uma terra de fome. Então, com certeza, ao ver aquela panela grande, cheia de caldo, todos que estavam ali comeram. Mas não foram todos que morreram. Ninguém morreu, porque foi colocado farinha na panela. Que nós possamos entender e buscar mais a Deus, que nós possamos entender que sem o conhecimento da palavra, e eu tenho aprendido isso com as minhas falhas e com os meus erros, que sem o conhecimento da palavra nós estamos sujeitos a morrer, e o pior é morrer sem a salvação de Jesus Cristo, porque são muitas vezes, muitas coisas que nós fazemos que não agradam o Senhor. Quantas vezes nós deixamos a presença do Senhor para buscar outras coisas? Quantas vezes nós deixamos o tempo de adoração para fazer outras coisas? E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a santidade. Ele quer que que a gente venha buscar Ele cada vez mais. E sem colocar empecilho, mas que principalmente nós tenhamos o conhecimento para que nada venha nos enganar, para que nada venha dizer o que é certo e o que é errado, porque você vai saber, quando a pessoa te dizer isso aqui é certo, você vai saber, não, o que você está me dizendo não é certo, porque não é isso que a palavra me fala. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Que o Senhor Jesus seja a nossa direção nos dias maus, que Ele seja a força que nos falta, que Ele seja a alegria no meio da nossa tristeza e que nós possamos vencer em Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém?